Imagina você acordar um dia e descobrir que a Pepsi, aquela empresa de refrigerante, tinha mais poder militar que a maioria dos países do mundo. Parece loucura, né? Mas isso realmente aconteceu em 1989. E a história é ainda mais insana do que você imagina. Tudo começa na Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam em constante tensão. As empresas americanas queriam desesperadamente entrar no mercado soviético, que tinha milhões de consumidores potenciais. A Coca-Cola estava tentando há anos, mas quem conseguiu primeiro foi a Pepsi, em 1972. O presidente da Pepsi na época, Donald Kendall, era amigo pessoal de Richard Nixon e usou essas conexões políticas para fechar um acordo histórico. O problema era simples, mas complicado. A moeda soviética, o rublo, não valia nada fora da União Soviética. Os russos não podiam pagar em dólares porque não tinham reservas de moeda estrangeira suficientes. Então, como diabos a Pepsi ia receber pelo refrigerante que vendia lá? A solução foi genial e completamente maluca ao mesmo tempo. Escambo. Isso mesmo, troca direta como nos tempos das cavernas. No acordo inicial de 1972, a URSS pagava a Pepsi com vodka Stolichnaya. A Pepsi vendia refrigerante para os soviéticos, recebia vodka russa em troca e revendia essa vodka no mercado ocidental por dólares de verdade. Era um negócio estranho, mas funcionava. A Pepsi virou a maior importadora de vodka russa nos Estados Unidos durante anos. Mas aí chegamos em 1989 e a situação mudou completamente. A economia soviética estava desmoronando. A glasnost e a perestroika do Gorbachev estavam reformando tudo, mas também criando um caos econômico gigantesco. A Pepsi queria expandir suas operações na URSS e dobrar suas vendas, mas os soviéticos não tinham vodka suficiente para pagar por tudo isso. Foi quando alguém no governo soviético teve uma ideia absolutamente insana. Que tal pagar com navios de guerra? Sim, você ouviu direito. Navios de guerra. A União Soviética estava desmontando parte de sua frota naval e precisava se livrar de navios obsoletos. Então ofereceram à Pepsi uma frota inteira como pagamento. O acordo foi fechado em 1989 e era surreal. A URSS daria à Pepsi 17 submarinos, um cruzador, um contratorpedeiro e uma fragata. Tudo isso em troca de 3 bilhões de dólares em Pepsi ao longo dos anos. Quando o negócio foi fechado, a Pepsi instantaneamente se tornou a 6ª maior potência militar naval do mundo. Deixa isso afundar. Uma empresa de refrigerante tinha mais poder de fogo do que a maioria dos países. Donald Kendall, sempre com senso de humor, brincou com Brent Scowcroft, conselheiro de segurança nacional do ZU. Estamos desarmando a União Soviética mais rápido que vocês. Era engraçado porque era verdade. A Pepsi estava literalmente desmontando a Marinha Soviética, um submarino de cada vez. Obviamente, a Pepsi não queria operar uma frota militar. Eles não estavam planejando invadir a Coca-Cola com submarinos nucleares ou coisa do tipo. O plano sempre foi vender os navios como sucata. A Pepsi imediatamente começou a negociar com empresas de demolição de navios, principalmente na Noruega e na Suécia, que pagavam bom dinheiro pelo aço e outros materiais que podiam ser reciclados. Os submarinos eram especialmente valiosos. Mesmo obsoletos e desarmados, continham toneladas de aço de alta qualidade, metais raros usados em componentes eletrônicos e outros materiais que valiam uma fortuna no mercado de sucata. A Pepsi fez um negócio brilhante. Recebeu os navios avaliados em valores altos, vendeu como sucata por valores ainda lucrativos e ainda expandiu seu mercado na União Soviética. Mas a história fica ainda mais estranha. Esse não foi um acordo isolado. Ao longo dos anos, a URSS continuou pagando a Pepsi com coisas bizarras. Além dos navios, houve períodos em que pagaram com equipamentos industriais soviéticos, produtos químicos e até espaço em satélites para propaganda.
A Pepsi virou especialista em transformar coisas soviéticas aleatórias em dinheiro real. O mais irônico de tudo é que esse acordo aconteceu bem no momento em que a União Soviética estava entrando em colapso total. Em 1991, apenas 2 anos depois do Acordo dos Navios, a URSS deixou de existir. A Pepsi tinha feito um dos últimos grandes negócios com o Império Soviético antes dele desaparecer do mapa. A história toda revela o quão desesperada estava a situação econômica soviética no final dos anos 80. Um país que tinha sido uma superpotência, que tinha conquistado o espaço, que tinha um arsenal nuclear capaz de destruir o mundo, estava reduzido a trocar navios de guerra por refrigerante. É o tipo de coisa que parece roteiro de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Hoje em dia, a Pepsi, obviamente, não tem mais nenhum navio de guerra. Todos foram vendidos como sucata há décadas. Mas por um breve momento na história, entre 1989 e o início dos anos 90, a empresa de refrigerante que você compra no supermercado era tecnicamente mais poderosa militarmente que países inteiros como Portugal, Grécia ou Tailândia. A lição dessa história maluca: na Guerra Fria, o capitalismo venceu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Uma empresa de refrigerante literalmente comprou parte da Marinha Soviética. E o mais incrível é que todo mundo envolvido achou que era um negócio perfeitamente normal e lógico. Porque quando seu país está desmoronando e você precisa de Pepsi, trocar submarinos por refrigerante faz todo o sentido do mundo.